Olá, boa noite. Está no ar o programa Família, Projeto de Deus e nós estamos ao vivo pela rede Século 21 e também pelo Facebook. E a partir de hoje nós contamos com a presença do casal Renata e Francis aqui no nosso programa. Boa noite, Renata. Boa noite, Silvia. Que delícia estar aqui com você, com vocês. Muito bom te receber. Boa noite, Francis. Boa noite, Silvia. É uma alegria imensa poder participar do programa Família, Projeto de Deus, na sua companhia. Ah, muito gostoso, muito bom. E hoje o assunto vai ser ótimo e a gente vai falar um pouquinho sobre envelhecer. Fala um pouquinho pra gente, Francis, o que será o nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje é esse assunto que pode ser espinhoso, pode ser mais tranquilo, mas é, de certa forma, inevitável para todos nós. Todos nós vamos passar pelo processo de envelhecimento, não só nosso, mas também de pessoas que convivem conosco. Vamos lidar, então, com todas essas questões que envolvem o envelhecer. E daí já fica a nossa pergunta: como nós estamos nos preparando para esse envelhecimento? Você já está entrando nessa fase ou cuida de alguém que está envelhecendo? Já aconteceu de você precisar trocar de papel, de cuidar daquele que cuidou de você um dia? Para falar sobre isso, nós vamos receber Marilda Sene, que é pós-graduada em Psicologia Multifocal e autora do livro Eles Envelheceram, e Agora? Boa noite, Marilda. Que alegria te receber aqui. A alegria é toda minha, é sempre um prazer estar aqui na TV Século 21. Ah, muito bom. E Francis, explica para o pessoal de casa como que eles podem participar aqui do nosso programa. Vocês que estão nos assistindo podem entrar em contato já com a gente aqui para deixar a sua pergunta, fazer o seu comentário através do Facebook e também pode ligar para nós. Pode ligar para o nosso telefone, o nosso call center é DDD 19 3871 9620 e o nosso WhatsApp DDD 19 99716 9915. Ligue para nós, participe do programa e aproveite. Se você ainda não é sócio, aproveite que você vai ligar para cá, para o nosso call center e se torne sócio. Você recebe na sua casa de presente a revista Brasil Cristão e ajuda a TV Século 21 e a todos nós nesse trabalho de evangelização. Pois é, e nós vamos começar o programa com uma leitura da Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 3. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, segundo o Senhor, porque isso é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenha longa vida sobre a terra. Marilda, começando a nossa entrevista, o que te motivou a estudar e chegar a escrever um livro sobre o processo de envelhecimento? Eu trabalho ajudando pessoas a ter comportamentos mais inteligentes, né? A minha área de recursos humanos, gestão de pessoas, dou aula em algumas universidades. E o pessoal na minha faixa etária está enfrentando esse contexto, né? De se ver cuidando de pais idosos e também enfrentando a própria longevidade. Então, a nossa sociedade está vivendo tudo isso. E eu tive a honra de cuidar da minha mãe nos últimos 5 anos. Ela faleceu em dezembro de 2018 e foi um aprendizado muito grande. Ela teve lúpus durante 30 anos e os 5 anos últimos foram muito desafiadores. Então, em 2019, eu passei processando meu luto, escrevendo esse livro, usando dos meus aprendizados científicos, né, da própria psicologia multifocal, inteligência emocional, inteligência comportamental, processos mentais. Então eu quis reunir tudo isso em uma obra para trazer essa reflexão. Eles envelheceram, e agora? O que a gente faz? Então a gente precisa desenvolver inteligência emocional para lidar com essa realidade. Então o livro traz essa proposta, reflexão. Porque a família toda, ela
participa desse processo, né? O envelhecimento. O idoso está verdadeiramente enfrentando aquele problema, mas a família hoje, existe uma certa dificuldade, porque tiraram a mulher de casa, né? Sim, a dinâmica e a mulher, diferente. antigamente, né? Eu vejo os meus pais, meus avós, a mulher cuidava dos filhos e cuidava dos pais, né? E hoje mudou a nossa sociedade, né? É uma observação muito feliz que você faz, porque, na verdade, nós temos uma dinâmica familiar atual, né? Uma dinâmica social que nós precisamos aprender a lidar novamente com isso com sabedoria. No 4º capítulo do livro, eu começo essa reflexão sobre a questão de nós termos que ter leis para proteger os nossos idosos, né? Por que isso acontece? Nós precisamos de ter leis para corrigir quem abandona incapacitado, não é isso? Então, por que isso acontece? Porque a nossa sociedade está adoecida. Porque essa dinâmica familiar está adoecida, que adoece a sociedade, a primeira célula da sociedade é a família. Então, nós precisamos organizar tudo isso novamente para lidar com situações. As mulheres precisam sair para trabalhar? Sim. Mas e a divisão com esses entes queridos, tanto crianças quanto idosos, que precisam de cuidados? Nós somos a geração de transição, a geração que está aí mais saudável, mais em momento de cuidado. E o que nós estamos fazendo para cuidar da forma correta? E quais são os maiores desafios desse processo, Marilda? Inteligência emocional, gestão das emoções, valores. A nossa crise de valores tem trazido muitas consequências negativas. Nós perdemos o norte em relação a isso. O que realmente tem valor para a gente? Quando a gente coloca isso, cada coisa no seu lugar, fica mais fácil lidar com os desafios. Não é que os desafios não vão acontecer, vão. É fato. Isso é vida, né? Faz parte da vida da gente todos esses desafios. Mas quando nós estamos com os nossos valores adequados, equilibrados, a gente sabe o preço que a gente quer pagar por cada coisa, fica mais fácil a gente tomar as decisões mais acertadas, ter o comportamento mais inteligente. Porque o que é inteligência? A nossa capacidade em fazer escolhas acertadas, escolhas direcionadas à solução. Então, quando nós estamos com os nossos valores equilibrados, esse comportamento fica mais fácil da gente realmente, no cotidiano, conseguir ter. E um valor grande e eu acho que que deveria reger tudo é o amor. Sem dúvida. Não é? Sim. E o amor é até bíblico, né? No fim dos tempos, a caridade de muitos se esfriará. Eu acho que a gente está chegando no fim dos tempos, porque a caridade, ela se esfriou demais, né? Então, existe até... Constelação familiar é uma das áreas que eu estudo, né? É muito interessante a gente abordar toda essa teoria da constelação familiar. E o Bert Hellinger fala das ordens do amor. A gente tem que amar direito também. Porque quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o Padre Haroldo, durante muito tempo, foi um aprendizado incrível. E ele foi um dos que trouxeram o amor exigente, né? Que trabalha bastante essa questão dos relacionamentos com as famílias, os dependentes químicos e assim por diante. Se nós não soubermos amar direito também, o amor faz mal. É igual a educação dos nossos filhos, né? A gente ama tanto que a gente não dá limite. Será que isso funciona? No caso dos pais, a gente ama tanto que a gente sufoca. Então, qual é a regra do amor também? Né? E aí eu gosto muito que eu tenho um diretor espiritual e ele fala da reta pureza de intenção. Então o amor ele precisa ser regido por uma reta pureza de intenção e um desejo real de que o outro se beneficie. Muito bom. Legal. E como o amor se traduz mais em obras do que em palavras, Sim. Vamos ver então agora o depoimento, a história da Tabata, que tem muito a nos dizer sobre esse amor durante o processo de envelhecimento. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Tabata Contri,
eu tenho 39 anos, eu sou uma mulher com deficiência, eu sou cadeirante, tenho um filho de 3 anos, sou casada e vim aqui para contar que eu passei pela experiência de inversão de papéis, de quando a filha começa a cuidar da mãe, no lugar da mãe cuidar da filha. Minha mãe teve a doença de Alzheimer e a doença começou quando ela tinha 51, 52 anos, os primeiros sinais. No começo eram as chaves, os óculos, o celular, ela esquecia essas coisas que todos nós esquecemos. Mas foi aumentando, né, o quanto ela esquecia. E aí aos poucos ela foi começando a repetir 5 vezes a mesma história, a mesma pergunta. Até que um dia eu cheguei em casa, abri o armário de alimentos, onde minha mãe guardava alimentos, e tava tudo cheio de bicho. Nossa! E gente, ó, vou falar pra vocês, a minha mãe sempre foi muito chata com limpeza e organização. E aí eu comecei a perceber que o problema era bem grande. A gente começou a saga de fazer exames, foi muito difícil levar ela para fazer o primeiro exame, a primeira consulta, porque ela dizia que não tinha nada, ela não queria fazer, eu tinha que fazer uma cena para ela conseguir ir. Depois de alguns anos saiu o diagnóstico, doença de Alzheimer, só em 2013. E aí depois eu descobri um centro de convivência dia, onde ela passava o dia e à noite vinha para casa para dormir e no final de semana também. Foi no momento que eu engravidei, tive que me mudar, fui morar junto com meu marido e levei eu, minha barriga, minha mãe e meu cachorro. A nossa vida de casados começou com a minha mãe morando com a gente. E foi assim até o fim. Ela foi perdendo a memória cada vez mais, ela foi perdendo a questão cognitiva, física. No final ela precisava de ajuda para trocar fralda, usava fralda para se virar na cama, para comer. Eu me despedi da minha mãe em setembro de 2019 e não fiz por ela nem metade do que ela fez por mim. Porque quando eu tinha 20 anos eu adquiri a deficiência, eu sofri um acidente, ela cuidou de mim, ela também teve que trocar fralda, ela também teve que me carregar. Igualzinho eu fiz com ela no final da vida. E é muito impressionante como os papéis se invertem, mas ela ainda assim era minha mãe. Percebo que algumas pessoas não acreditavam que ela estava doente tão jovem. Então olha que curioso, quando meu filho nasceu, em 2016, ele começou a aprender e a minha mãe começou a desaprender. Eu comprava fralda para o meu filho, comprava fralda para minha mãe. Meu filho começou a colocar a fase oral, colocava tudo na boca. Minha mãe também colocava tudo na boca. Então praticamente tinha 2 filhos aqui em casa. Quando nasce uma criança, a gente precisa de uma rede de apoio. Quando uma pessoa adoece, também. Mas o curioso é que todo mundo quer cuidar de criança, mas ninguém quer cuidar de idoso. Por muito tempo eu me senti sozinha, por muito tempo eu me senti muito cansada, mas eu percebi que para cuidar do outro eu precisava cuidar de mim, senão não dava conta. Meu marido super me ajudou. No final, minha irmã, que não acreditou no começo que minha mãe estava doente ou não queria acreditar, ajudou. No final eu tive muita ajuda, eu tive que trazer uma cuidadora porque ela já não ia mais para o centro convivência dia e eu tinha que sair para trabalhar. Enfim, e a cuidadora também começou a me ajudar na parte física, afinal de contas eu sou cadeirante, né, gente? Então tinha algumas coisas que eu já não conseguia mais ajudá-la, embora eu fiz tanta coisa que eu nem imaginava que eu pudesse conseguir, assim, mas não fiz nem metade do que ela fez por mim, eu acho. Fato que cuidar de quem a gente ama é um privilégio. Eu sou muito privilegiada
por ter estado até o final com a minha mãe, mas todos os dias eu peço perdão pelos momentos que eu perdi paciência com ela e que não foram poucos. Acho que as mães têm mais paciência com os filhos do que os filhos com as mães. Mas eu sou muito grata por ter vivido isso. Apesar de toda a dor, tinha muito amor. Muito amor. Eu acho que o amor é o melhor remédio nessas situações. Então é isso. Obrigada pela oportunidade de compartilhar um pedacinho da minha história. Um beijo pra vocês. Obrigado, Tabata. Que bonita história. Uma história de amor dolorosa. E qual história de amor não é dolorosa? Não é, Marilda? Aproveitando, essa história da Tabata traz algo muito impactante, que é a inversão de papéis antes da hora, como a própria Tabata colocou. Ou seja, quando os filhos têm que cuidar dos pais. Qual é a sua percepção, Marilda, sobre o impacto disso na família? E, aproveitando, pergunto também, como tirar forças, como se preparar, se é que é possível, para uma situação como essa? Vamos respondendo. Primeiro, parabéns, Tabata, realmente um testemunho de vida muito bonito, né? E no caso dela foi uma inversão, porque a mãe começou muito jovem a precisar de ajuda, não é? Nós temos aí a questão do envelhecimento, 2 pontos que eu acho importante a gente trabalhar. A senilidade e a senescência. A senescência é o desgaste que todos os organismos vão ter. Então, nós vamos ter um desgaste, uma mudança no nosso organismo, fato. Isso com a longevidade. Se nós tivermos a graça de ficarmos realmente longevos, né? Tivermos aí anos e anos de vida, nós vamos ter uma senescência. A senilidade é a parte da patologia, da doença, que pode atingir qualquer idade. E aí, no caso da mãe da Tabata, atingiu com 50 anos. E exigiu da Tabata todo um contexto de cuidados, essa inversão. O que é interessante a gente observar, e é muito importante realmente, nós nunca passamos a ser pais dos nossos pais, nós continuamos filhos. Nós passamos a ter que cuidar deles porque eles precisam da gente, né? Quando a gente entende isso, que nós não somos educadores dos nossos pais, que nós não viramos pais deles, nós continuamos filhos, mas agora com uma outra dinâmica de cuidados. Então, o cuidado fica mais fácil também, porque parece que a carga fica mais estabilizada, vamos dizer assim. O que é interessante observar na história da Tabata é que ela é grata. Então, em tudo na vida, em tudo, nós temos do que reclamar e do que agradecer. E quando a gente foca no agradecimento, as coisas ficam mais fáceis. E isso também é na criação dos nossos filhos. Quem acha fácil cuidar de uma criança com menos de 1 ano de idade? Não é. Mas se você foca no que é bonito nessa fase da vida, você vai ser mais feliz. Se você foca nos desafios, você com certeza vai ter mais do que reclamar. E no contexto de cuidar do idoso, é mais ou menos a mesma coisa. O desafio é que nós temos medo de envelhecer. Envelhecer parece que é você virar descartável. Nós temos, enquanto sociedade, uma visão toda pejorativa da idade. A partir do momento em que nós começarmos a entender a longevidade como bênção, possivelmente fique mais fácil. O desafio fique menos doloroso. Porque desafiador vai ser, viver é desafiador. Esse é o contexto que eu acho importante. Eu ouvi uma frase uma vez, né? Não tenha medo de envelhecer e seja grato por isso, porque muitos não tiveram a chance que você está tendo. Oportunidade, com certeza. A oportunidade de viver. Agora, as escolhas, nós que fazemos, né? E a minha mãe faleceu há 2 meses e é muito difícil, é muito dolorido você cuidar daquela pessoa que cuidou de você. Então eu trocava a fralda, ela me agradecia muito. E eu falava, mãe, imagina, só não tem que agradecer, só estou tentando retribuir um pouco do que a senhora fez por mim. Porque quantas e quantas noites ela passou em claro e cuidou e tudo mais, né? Então é um jeito de você devolver esse amor.
E o idoso precisa aprender que ele não pode ser teimoso, né? E é uma coisa que acontece, porque você fala assim, não são nossos filhos. Tudo bem, a gente não vai ser o pai deles, mas o idoso, é muito difícil, né? Você tirar um carro do idoso e dizer, olha, a partir de agora você não pode mais dirigir, né? E não tem mais condição, não consegue enxergar, né? Então, como é que fica essa relação aí a gente não é pai, mas também ao mesmo tempo a gente tem que tomar algumas atitudes? Sim, é um desafio muito grande. Porque, na verdade, vamos lá. O que acontece nas fases da vida? A gente vai ganhando liberdade e autonomia. Exato. E com o passar do tempo, depois de uma certa idade, terceira, quarta idade, que hoje é acima de 80 anos, que tem muita gente chegando, graças a Deus, e nós vamos chegar também, graças a Deus, né? O que acontece? Nós vamos perdendo liberdade e autonomia. Só que, ao mesmo tempo, o nosso cérebro envelhece também. Assim como a gente perde a tonacidade muscular temos a senescência do corpo, nós vamos ter também a senescência do cérebro. E a primeira parte é a parte que cuida do bom senso. Por isso que os idosos não têm papas na língua. Eles falam o que está na boca, e, né? Não tem filtro, sai direto. Então, o que acontece? Imagine o seguinte, você acostumado a ter uma liberdade, ter uma autonomia, de repente você já não consegue por limites físicos. E a sociedade ao seu redor te julga que você não pode. Não é? Você não consegue mais nem... a carteira de motorista, né, acaba sendo... Você não consegue mais renovar. Porque as suas limitações vão apontando ali. Você acha que o idoso não vai ficar revoltado? Mas não é essa falta de autonomia que acaba sobrecarregando aquele que cuida? Algo interessante que a Tabata colocou foi a questão da divisão das tarefas, né? Perfeito. Ela diz que o marido, apesar de ser início do casamento, ele foi super colaborativo. Como que a gente consegue promover essa divisão de tarefas? Dinâmica familiar. As famílias que têm uma dinâmica mais saudável, onde um não fique sobrecarregado com tudo, onde haja realmente uma partilha de ônus e bônus, a chance de ninguém adoecer ou de um cuidar do outro para que isso não aconteça, se potencializa. Agora, existem duas situações. Existe a família que tem uma dinâmica onde realmente tem vários folgados e um tem que assumir a situação, mas, ao mesmo tempo, existe uma pessoa que muitas vezes traz para ela toda a situação, né? A Tabata aceita ajuda. Justamente. A Tabata fala assim, que ela aprendeu que ela precisava cuidar dela para cuidar melhor da mãe. Então, a família tem que entender isso e os indivíduos que compõem a família também. Buscar sempre o diálogo, e aí vem todo o contexto. Família tem que ter uma dinâmica saudável, tem que ter diálogo, tem que cuidar das suas emoções, tem que ter relacionamentos ganha-ganha, certo? A partir do momento em que a gente viva essa busca, porque na verdade não é uma construção fechada, é algo que a gente vai construindo ano após ano e assim vai, quando tivermos a realidade da longevidade, fica mais fácil, porque a cumplicidade também está estabelecida. E quando o problema acontece, o que vai acontecer normalmente? O que está embaixo do tapete, né? Os problemas que não foram resolvidos, aquilo que foi deixado lá embaixo, normalmente vem à tona. E aí que fica essa ideia de que é tão desafiador. É desafiador? É. Mas é possível cuidar com saúde? Sim, a partir do momento em que a gente esteja equilibrado. O famoso equilíbrio. Saúde emocional, saúde física e saúde espiritual. Se nós buscarmos esse tripé de sobriedade na nossa família, a nossa chance de lidar com a situação da longevidade de uma forma mais equilibrada se potencializa. Inclusive, a gente leu no início, né, dos filhos cuidarem dos pais, né? E essa graça Deus dá para a gente. Então, Jesus fala, vinde a mim, vós que estáis aflitos e cansados sobre o fardo, eu vos aliviarei. Então, pede ajuda
para o Senhor, né? Pede a Deus a graça daquele momento você estar disponível por aquele idoso, aquela pessoa que está precisando. E a gente está terminando o primeiro bloco. Eu queria dizer para você aproveitar que a gente vai para um rápido intervalo e liga aqui para a gente. Você está preparado para envelhecer? Você cuida de alguém? Tem algum testemunho que você possa partilhar aqui com a gente? Conta para nós a sua experiência. E além de fazer a sua pergunta ou comentário, se você puder, se torne um sócio aqui, nos ajude a continuar esse trabalho importante de evangelização. Ligue e fala, eu quero ser sócio, você pode contribuir com a quantia que for possível para você, para a sua família. E sabe o que você recebe de presente? Além das nossas orações, você recebe a revista Brasil Cristão. É um alimento espiritual com informações, orações e curiosidades. Peça já, ligue para a gente, 19 3871 9620. Até já!